Você tem coragem? É, Você sabe a origem da sua coragem? Dentre os conflitos existenciais, nós também vamos nos deparar com dificuldades em relação à coragem. E para encontrarmos caminhos de pacificação dos nossos conflitos, esse é um recurso necessário, a coragem. Mas vamos analisar aqui hoje, com as referências da Joana de Ângeles, da sua obra Conflitos Existenciais, sobre esta virtude humana. A coragem pode ser incluída nessa lista das virtudes humanas, em face de valores benéficos que propicia ao espírito e à existência humana. A coragem encontra-se radicada no cerne do ser, em virtude de experiências morais e conquistas sociais realizadas em vivências passadas, quando as lutas e os desafios apresentavam-se exigindo solução. Então, nós vemos por essa introdução que a coragem não se desenvolve sem experiências. E essas experiências são conquistadas ao longo de existências, então a conquista do espírito. E nós vamos ver aqui que a Joana de Ângeles vai nos chamar a atenção para a importância de atitudes externas e atitudes internas, ou seja, no campo do ego ou no campo do self, no campo da personalidade ou no campo da individualidade. Então, é também com esse propósito que no próximo sábado, no dia 11 de maio, nós vamos oferecer a você momentos de reflexão, exercícios sistêmicos de observação do self, de observação do inconsciente, que nos move a atitudes muitas vezes impensadas ou a reações de que nem mesmo nós nos damos conta de que somos capazes. E essas atitudes têm sido cada vez mais observadas nas relações familiares, nas relações profissionais, no campo das relações empresariais. Então, nós podemos observar, com alguns exercícios, que nós temos capacidade de observar os nossos impulsos antes de externá-los, e através de técnicas e métodos que podem fazer com que sejamos pessoas melhores, especialmente nas nossas relações. E isso pode evitar muitos conflitos externos. Nós percebemos isso, por exemplo, nas relações de família, especialmente nos momentos de divórcios, nos momentos de partilhas de bens, quando se dão, por exemplo, nos inventários, como que nós reagimos, às vezes, de forma impensada, mas motivados por questões internas que nós não conseguimos observar ou que não nos damos conta de que existem radicadas em nossa intimidade do ser. Então, você está convidado para participar conosco no próximo sábado. Nós chamamos de experiências pré-processuais,
Então, antes de você ingressar com um processo para resolver um conflito, você pode passar por uma experiência dessa necessidade que vai te ajudar a discernir melhor o melhor caminho, a melhor alternativa, antes mesmo de decidir por um processo judicial, que pode se arrastar por anos, trazendo desconfortos de variadas espécies, como acontece com as pessoas que ficam na expectativa de uma sentença judicial para a solução de um conflito, que muitas vezes está sujeita aí a recursos e pode se alargar ainda por mais anos, gerando desgastes emocionais maiores, ônus financeiros, às vezes, bem graves. Então, nós oferecemos, assim, nas perspectivas de uma negociação assistida, de uma conciliação, de uma mediação, com técnicas e métodos que podem levar à pacificação íntima e mesmo à autorrealização, às vezes, diante de conflitos internos. Então, vamos analisar essa coragem. No processo de evolução antropossócio-psicológica, as alterações de níveis dão-se a cada momento, porquanto conquistado um patamar de realização pessoal, outro logo surge, convidando ao avanço irrefragável. Então, o avanço, o progresso, a nossa evolução é de contínuo. Então, a melhoria contínua, como já percebido também pelas empresas na elaboração de seus produtos, das suas relações com clientes. O mesmo se dá no plano individual. O progresso é contínuo. Iniciam-se esses sentimentos considerados valores morais nas experiências mais simples, diante das quais o espírito não recua, nem desiste de enfrentá-las, por saber, às vezes, inconscientemente, que essas experiências se constituem recursos de crescimento interior e de valorização da vida. Então, o contrário desse enfrentamento dos transtornos, dos problemas, dos conflitos existenciais com coragem, o contrário disso é, muitas vezes, o adoecimento, através da ansiedade, o que pode levar, aí, em razão do medo, a depressões e até mesmo ao suicídio, que é, talvez, a maior fuga que um ser humano pode cometer diante da dificuldade de enfrentamento dos problemas ou dos conflitos existenciais. E veja que esses processos são inconscientes, mas é possível desenvolvê-los, observá-los de forma consciente, por métodos adequados de observação, e que se manifestam muitas vezes na própria biologia, na nossa organização biológica. Então, logo depois, surgem as lutas inevitáveis entre o ego e o self, que prosseguirão por período muito longo, até que este último, o self, predomine em todas as circunstâncias. Ou seja, é necessário o autoconhecimento, o autodescobrimento para a plenitude da nossa consciência de nós mesmos. E aí, então, seremos capazes de enfrentar. A psicologia, as terapias mais focadas nos comportamentos, já nos sugerem o enfrentamento
com ajuda terapêutica, né, para esse autodescobrimento. Porque não é fácil descobrirmos que temos defeitos, que temos dificuldades de relacionamentos, que temos dificuldade para o enfrentamento de muitas circunstâncias que se nos apresentam no nosso cotidiano, seja mesmo nas relações pessoais, nas relações profissionais. Então, é natural o enfrentamento dessas dificuldades ou a fuga. Então, o que é possível observar aqui é que somos capazes, através de experiências de enfrentamento, para que possamos, assim, melhorarmos, evoluirmos. Nós cumprimentamos aqui a Bruna e a Zilma, que nos acompanha aqui nesta conversa. Bem-vindas. E, se quiserem fazer algum questionamento, estamos também disponíveis dentro das nossas limitações. Então, nos diz a Joana de Ângeles que tão tenaz apresenta-se essa batalha entre o ego e o self, que monges tibetanos, preocupados com a harmonia interior e a superação das paixões primárias. Quais são as paixões primárias? A luta pela sobrevivência e a luta pela reprodução, ou seja, o instinto sexual e o instinto de conservação, de sobrevivência, que desempenham o futuro ego, aliás, que desenham, desculpe, esses monges, o futuro ego, e recomendam o esforço de preservação da paz em mentalizações contínuas e disciplinadoras dos impulsos inferiores. Então, nós vemos que os impulsos inferiores, e aí vamos ter os impulsos promovidos pelas nossas emoções, especialmente a raiva, e aí vamos nos deparar com atitudes cruéis, atitudes animais, né, de sobrevivência, e a raiva, o medo, né, são emoções que podem nos impulsionar para comportamentos inesperados pelo nosso self, aliás, vindos do nosso self, impulsionando o ego, então, para uma atitude externa, muitas vezes indesejável. Então, narra, por exemplo, o monge Patru Rinpoche, que teria conhecido um outro monge, o nome Geshe Ben, não sei como é que está aqui o meu indiano, que era tão rigoroso no cumprimento dessa necessidade, ou seja, a superação do ego. Então, veja que o monge descobre aí, na superação do ego, uma necessidade. E isso vai levá-los a exercícios constantes de meditação, de introspecção para o autoconhecimento. Então, para o cumprimento dessa necessidade, discutir em voz alta, repreendendo sempre que era levado a uma atitude que considerava imprópria. Portanto, detectando-a como inimiga do self. Então, como disse em outro tempo o Mahatma Gandhi, o pior inimigo é aquele que mora dentro de nós mesmos. E, às vezes, esse inimigo nos impulsiona, em razão do nosso primarismo, em razão daquilo que hoje é detectado pela neurologia como o cérebro reptiliano, que é responsável pelas atividades primárias, como a conservação e a reprodução, mas que nos impulsiona ainda para reações muito animalizadas. Então, isso requer do ser humano, na conquista de si mesmo, melhor conhecimento de si. Então, mais uma vez, o monge teria sido surpreendido
reclamando com o ego impositivo ao sentir ansiedade pela conquista ou realização de algo que lhe aprazia. Veja só, na busca do prazer, nós vamos nos deparar com essas atitudes primárias e ou impositivas do ego. Então, diante da fome, diante da escassez de variadas naturezas, a escassez pode nos impulsionar para, na busca do prazer ou da satisfação dessas necessidades primárias, a situações de ansiedade por essa realização. E isso transtornava o monge, ou quando se dava conta de estar realizando algo que era contrário aos princípios adotados para a autoiluminação. Então, um monge, buscando a sua autoiluminação, principalmente aqueles que já adotaram posturas de enclausuramento, de vivência monástica, né? Buscando essa permanente elevação ou iluminação de si, que é nada mais, nada menos do que a iluminação do self, a iluminação do inconsciente, o que requer uma observação continuada dos nossos comportamentos, especialmente desses nossos comportamentos diante da satisfação dessas necessidades primárias. De certo modo, igualmente, narra-se que São Francisco, Francisco de Assis, depois de haver doado ao Senhor Jesus, haver-se doado ao Senhor Jesus, certo dia foi surpreendido, justificando-se nada mais possuir para dar. Sem saber o que fazer, o que mais oferecer a Jesus, permaneceu interrogando mentalmente o mestre. Quando ouviu, nos refolhos da alma, a dúlcida voz responder-lhe: Francisco, dá-me, Francisco. Então, olha só, ouvir os refolhos da mente é hoje um comportamento transcendente, já reconhecido pela psicologia transpessoal, como um fenômeno humano que requer, naturalmente, uma atenção mais acurada das nossas funções mentais, especialmente das funções da inspiração, das funções da intuição. Então, essas funções estão de contínuo no nosso inconsciente e, às vezes, a gritar para o nosso ego para fazermos ou deixarmos de fazer alguma coisa, especialmente, ou melhorar a forma dessas autorrealizações. Então, diante desse apelo, sucede que é muito fácil oferecer-se coisas e alterar-se situações em nome de ideais e de interesses com o ego escamoteado por sentimentos. Veja esta construção aqui da Joana de Ângeles. Interesses com o ego escamoteado por sentimentos. Então, nós temos, por exemplo, um sentimento diante de determinadas sensações, ou seja, as emoções elevadas ao raciocínio, que nós vamos tentar escamotear esses impulsos inferiores, justificando a necessidade de satisfação ou de realização do nosso próprio prazer. Isso alerta Joana de Ângeles, mesmo que legítimos, de amor e de abnegação. No entanto, sem a coragem de dar-se, de esquecer-se completamente, a fim de fazer-lhe a vontade, e não aquela que é peculiar a cada um, ou seja, a vontade de Jesus, a vontade do Cristo, é a de amarmos-nos uns aos outros.
e de proporcionar o bem-estar e a felicidade ao outro. Então, quando atingirmos esse estado, teremos erradicado, inclusive, as doenças do nosso ser, não é? Então, os comportamentos violentos que hoje ainda nos levam a muitos sofrimentos serão erradicados quando adotarmos essa conduta de darmos-nos através da abnegação, através do devotamento ao bem do outro. Claro que é muito difícil. Então, essa é uma coragem grandiosa, qual seja a da superação do ego, porque é totalmente feita de despojamento, de abandono pessoal, de sublimação do self. Então, é no self que nós vamos encontrar o Cristo. O Cristo é o ser divino que habita em cada um de nós, como disse Jesus, o homem salvador. Então, Jesus, na expressão etimológica, significa o homem salvador e Cristo, o homem Deus, na expressão etimológica da palavra Jesus Cristo. Então, nós começamos assim a compreender que a sublimação do self é vivenciarmos o Cristo, ou seja, as leis divinas que se encontram na nossa consciência. E acessamos esses recursos através da intuição, ou seja, esses recursos estão em nós. Mas, como disse Jesus, para que possamos ver Deus, é preciso que tenhamos puro o coração. Ou seja, que estejamos isentos dessas transgressões divinas do ego, ou seja, da luta pela sobrevivência, e essa luta normalmente é dada pela falta de fé. E daí vem a nossa, então, também falta de coragem. Trata-se, então, de um desenvolvimento interno, mediante o qual as lutas exteriores ocorrem com facilidade, diferenciando-se do esforço verdadeiro, do esforço veraz para o equilíbrio emocional. Então, essa é a luta dos monges, a luta pelo equilíbrio emocional. E veja que nós vamos encontrar muitas pessoas de vida monástica, de vida enclausurada, né, numa luta gigantesca contra a busca, a realização do próprio prazer. Então, nós vamos ver aí pessoas de vidas de busca de iluminação, praticando crimes em razão das necessidades sexuais ou das carências sexuais, ou mesmo das carências de conservação e de preservação da vida. Então, normalmente, aqueles que ainda não desenvolveram os requisitos morais, ou seja, requisitos de respeito nas relações, especialmente buscando enxergar o outro, esse é o nosso padrão de elevação moral, é a melhoria da forma como nos relacionamos uns com os outros. Então, nem se ativeram à introspecção, de forma que descubram as excelências da harmonia, da saúde integral. Desistem nas batalhas em que a coragem desempenha o seu papel de alta importância. Repetindo aqui, então, a coragem é um recurso interno, é um recurso íntimo da nossa relação com as nossas próprias potencialidades. E aí podemos chamar atenção para os diversos dons, as diversas habilidades ou qualificações, inclusive as transcendentes, assim já identificadas pela psicologia transcendental, assim também pela busca do encontro com Deus, que é patrocinado ainda de forma muito equivocada pelas religiões, porque as religiões arvoram-se, ou seus representantes, de representarem-nos diante de Deus.
Isso é, podemos dizer, impossível, porque Deus está nas nossas potências internas. O nosso encontro com Deus é íntimo, não tem um encontro externo. O encontro externo é uma forma de nos relacionarmos exteriorizando Deus que habita em cada um de nós. Isso é bem diferente do que as religiões preconizam ainda. Mas estamos também coletivamente em busca da nossa evolução, inclusive dessa compreensão que as religiões cada vez mais vão compreendendo as conquistas científicas, inclusive no plano dos comportamentos humanos. Estão acostumados a gestos exteriores, nos quais o aplauso ou a repreensão tem significado e sentido emocional. Não sabem entregar-se a essa luta interna, silenciosa, sem testemunhas e sem orquestração vaidosa. Então, aqui nós vemos, de alguma forma, a utilidade da religião, das repressões sociais e culturais diante da dificuldade que temos de nos dominar. Então, muitas vezes, adotamos comportamentos exteriores que são inadequados ao convívio social. Daí a necessidade, às vezes, até mesmo da repressão policial, o que muitas vezes é representado antes até pela repressão religiosa, pela cultura familiar, pelos nossos ancestrais. Então, tem a sua utilidade. Mas, na medida das nossas aquisições internas, nós vamos elevando-nos e tornando-nos cada vez mais livres, mais independentes dessas repressões externas. Então, a coragem, portanto, desenvolve-se lentamente, passando de um estágio a outro, galgando degraus mais elevados. Desse modo, favorecendo a criatura com mais altivez e mais autoconfiança. Essa é a verdadeira autorrealização. A coragem da autoconfiança é o que vai colocar o Abraham Maslow na sua pirâmide como ponto alto, ponto de chegada à autorrealização. Isso após a conquista pacífica da satisfação das necessidades fisiológicas, de relacionamento, de afeto. Então, vem a autorrealização. Então, examine-se a coragem de Jesus no desempenho da tarefa e a falta que fez a coragem a Judas e a Pedro, talvez capacitados para lutas externas, conforme sucedeu com Simão Pedro, no Jardim das Oliveiras, quando sacou a espada e agrediu desnecessariamente a Malco, decepando-lhe a orelha. Então, veja que o Pedro tinha uma coragem externa, mas não tinha coragem de dominar-se, mantendo a sua serenidade. Então, esse gesto, considerado como de coragem pelo mundo material, significou antes, na visão, então, do self, a reação do medo ou mesmo a impulsividade, enquanto Jesus, o amigo, permaneceu sereno, apresentando-se como o procurado, sem qualquer agressividade. Então, Jesus tinha autoconfiança, vivia em si o Cristo, o eterno, o divino. Então, essa é, por excelência, a coragem. Jesus havia adquirido a coragem muito antes de estar no mundo físico. É uma conquista da individualidade, uma conquista do self. Entretanto, Pedro demorava-se em processo de autorrealização. Veja que o Pedro, a essa altura, já estava seguindo Jesus, já tinha recebido todas as orientações, todos os esclarecimentos, mas ainda não tinha compreendido na sua experiência pessoal. Judas aguardava, então, como Salvador, um triunfador, como Messias, um triunfador,
e, sem coragem para superar-se, mesmo ante os ensinamentos de Jesus, traiu-se, traindo ao próprio Jesus. Então, amadurecido mais tarde com coragem moral, Pedro entregou-lhe a vida, isso após o Calvário e após o reaparecimento de Jesus, demonstrando a continuidade da existência após a morte. Então, enquanto Judas, sem essa força grandiosa já adquirida por Pedro, fugiu, novamente perturbando-se ao dar-se conta do delito praticado, ou seja, da traição, e buscou o suicídio, a maior fuga que ele podia cometer pela falta de coragem. Então, não poucos heróis das batalhas públicas desequilibram-se diante das lutas íntimas, nas enfermidades, nas denominadas desgraças econômicas e sociais, políticas ou artísticas, na escassez, nos dramas do sentimento, porque lhes falta a coragem. Então, veja que em todas as áreas, praticamente, do conhecimento humano, ou das atividades humanas, estaremos sujeitos a essas lutas íntimas. E é por essa razão que nós estamos desenvolvendo o programa de Direito Social Sistêmico para subsidiar na avaliação de métodos de observação íntima, do self, né, possibilidade de nos enfrentarmos antes de exteriorizarmos as nossas lutas. Então, esse acontecimento, entretanto, torna-se forjador da coragem em desenvolvimento, que se vai fixando nos painéis do self, preparando para cometimentos mais audaciosos no futuro. Me chamou a atenção aqui, especialmente, essa expressão painéis do self, da Joana de Ângeles. Então, nós temos como funções mentais a nossa capacidade de gerar formas, pensamento, que vai se tornando, então, em nossos desejos, nossas vontades, e que alimentada, é o que sugere, então, na busca do autoconhecimento, a capacidade de realizações mais nobres na conquista de nós mesmos. Torna-se, assim, indispensável que o indivíduo cultive os sentimentos do dever reto, como essenciais para o desenvolvimento da coragem. O Cícero, um grande doutrinador romano antes de Cristo, inspirado por Platão, por Sócrates, o Cícero escreve o seu livro O Dever, depois nós vamos ver isso também consignado na codificação espírita, como o dever como o mais belo laurel da razão. Ou seja, o dever é que nos garante a tranquilidade de consciência, o dever bem cumprido, especialmente em relação ao outro. Isso nos liberta das culpas, dos ressentimentos, e muitas vezes nós queremos culpar outrens pelos nossos defeitos ou pela falta de conhecimento de que o problema foi causado por nós mesmos, pela nossa falta de coragem, pela nossa falta de autoconfiança. Então, somente assim terá forças para os enfrentamentos, ou seja, apoiando-se nesses valores transcendentes de que se constituem os compromissos elevados. Ou seja, esses compromissos estão também na nossa programação existencial. Então, se nós observarmos os nossos objetivos existenciais, as nossas metas, a nossa forma de nos relacionar, nós também vamos depreender que assumimos compromissos existenciais que estão inscritos em nossa consciência e que uma análise segura, uma análise sincera do autodescobrimento pode nos revelar formas bem mais elevadas, bem mais humanizadas, bem mais espiritualizadas de cumprirmos com os nossos deveres. Isso nós já começamos a perceber, inclusive, na seara
do sistema de justiça, onde já começamos a compreender que a sentença judicial, em sua grande maioria de vezes, não resolve o conflito, muitas vezes até agrava o conflito. Então, nós temos visto cada vez mais, né, atitudes violentas em relação aos agentes de justiça, né, porque as pessoas não se sentem satisfeitas com as decisões judiciais. Então, vejamos, não acostumado à reflexão, nem ao descobrimento da essência do que se lhe apresenta como valioso, o self não dispõe do recurso para o avanço moral, deixando-se vencer pelo ego vicioso, ou seja, o ego é formado pelos nossos valores culturais, pelo nosso aprendizado, mesmo em processos educacionais, muitas vezes também equivocados. Por isso, inclusive, há um convite ao desenvolvimento da psicopedagogia, ou seja, onde os processos educacionais passem a enxergar o ser como um todo. Isso já está, inclusive, postulado no nosso direito ordinário, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde o legislador chama a atenção para a necessidade das famílias, do poder público, das sociedades, para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, ou seja, para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Então, essas dimensões de desenvolvimento são requeridas desde a primeira infância, na verdade, desde a constituição da família pelos pais que se propõem a constituir uma nova família, já precisam adotar posturas que vão contemplar os filhos com essa educação integral. Eis porque, a cada conquista realizada, novas áreas devem ser ampliadas, facultando mais valiosos empreendimentos. Então, quais são essas áreas que precisam ser ampliadas? Como falamos aqui da justiça, da educação, da saúde. Então, a saúde também começa a observar que nem somente com medicamentos são solucionadas as doenças. Hoje já se sabe que a mudança de comportamento, seja de comportamento alimentar, seja de comportamento em relação a exercícios físicos e mesmo a posturas das pessoas, geram doenças. As posturas comportamentais. Então, hoje nós vemos aí em grandes discussões a importância do assédio moral no comprometimento das relações, no comprometimento do desenvolvimento das habilidades, no comprometimento do desenvolvimento das potencialidades das pessoas. Isso hoje, inclusive, as empresas estão começando a observar que, por exemplo, dirigentes ou chefes ou líderes muito duros, eles são, na verdade, castradores das potencialidades e das habilidades individuais da sua equipe de trabalho. Então, essa conquista, né, em novas áreas a serem ampliadas requer fundamentalmente a observação do self. Então, a coragem moral dispensa circunstâncias e posições relevantes. É o que acabamos de dizer. Então, não é a posição, a autoridade que vai determinar as circunstâncias da coragem moral. O que vai encorajar as pessoas é uma postura de apoio, de parceria, de compreensão, de desenvolvimento das habilidades, o que é principalmente requerido dos pais, especialmente na primeira infância. É um valor que perdura no indivíduo, sempre vigilante para realizar o necessário que lhe diz respeito, o mistério que lhe diz respeito. Então, nós temos que observar as reais necessidades e potencializar o desenvolvimento dessas reais necessidades. Isso é encorajador. Então, conquistar essa virtude, ou seja, a coragem, algo esquecida
é uma proposta moderna para a aquisição da saúde integral, da educação integral, da verdadeira justiça. Justiça que vai assegurar a paz, que vai assegurar o equilíbrio e a tranquilidade. Então, mais uma vez, a conquista do ser integral depende de pararmos as lutas entre o ego e o ser. Ou seja, como diz também os modernos terapeutas, é preciso que nós aceitemos-nos como realmente somos, para então fazermos as mudanças que acharmos necessárias e convenientes à nossa própria evolução. Então, mais uma vez, é a isso que nos propomos, então, na gestão adequada de conflitos em busca da justiça e da consciência de si. Com essa proposta, então, que nós estamos convidando você para no próximo sábado, e a nossa pretensão é termos esse evento a cada mês, né? Para que tenhamos, assim, facultando a oportunidade. Estamos, inclusive, hoje eu estou membro da Comissão de Direito Sistêmico da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Espírito Santo, e há um esforço da Ordem dos Advogados do Conselho Federal de que todas as subseções desenvolvam o direito sistêmico, ou seja, um programa de observar os conflitos de uma forma integrada. Não somos indivíduos compartimentados. Na verdade, nós somos seres integrais e participamos de uma área da nossa sociedade, de alguma área em que a sociedade nos convida permanentemente à nossa própria elevação. Então, desejamos a você muita paz e serenidade na conquista da sua própria essência. Muita paz.